Eita, glória, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, boa tarde. Uma abençoada tarde para todos nós. A palavra para o nosso coração nessa tarde se encontra no livro de Josué. Josué 24, versículo 14. Josué faz concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. E os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs com estatuto o direito de Siquém. Eita, glória, aleluia! Josué fez concerto com aquele povo naquela época que vivia uma vida errada, servindo a outros deuses. E Josué fez um concerto com aquele povo. Mandaram eles escolher se eles queriam servir os deuses dos pais dele ou queriam servir o Deus vivo e verdadeiro, o nosso poderoso Deus. E Josué falou para eles: eu e minha casa, porém eu e minha casa servirei ao Senhor. E aquele povo fez um concerto naquele dia de servir somente ao Senhor e abandonar os deuses do passado, os deuses dos pais, abandonar os deuses de mentira, o deus de pedra, os deuses feitos de ouro, abandonou os deuses e serviu somente ao Senhor Todo-Poderoso. O que o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração através dessa palavra, que nós devemos servir somente ao Senhor, largar as coisas do passado, a idolatria do passado, as coisas que nós fazíamos antes no Egito, no mundo, e esquecer das coisas do mundo e servir somente ao Senhor, porque se a gente ficar apegado com as coisas do mundo, nós vamos atrair para nossa vida uma opressão maligna e não vamos ser felizes. Nós não somos felizes servindo outros deuses sem ser ao Senhor, porque a felicidade que Deus tem para nós é pura e verdadeira. Com o Senhor, todo jugo de escravidão que tiver na nossa vida, Deus quebra, Deus arranca o jugo de escravidão da nossa vida. É o único Deus vivo e verdadeiro que nós devemos servir e idolatrar. O nosso Senhor, glória a Deus, aleluia. Tem muitas pessoas sofrendo, meus irmãos, porque elas dizem ser cristãs, dizem ser pessoas de Deus, mas o coração está em Deus e está no mundo, está em Deus e está no Egito. E Deus não quer a gente dividido não, entre ele e o mundo não, o mal não, outros deuses não. Deus quer a nossa idolatria somente para ele. Quando nós posicionarmos na presença do Senhor e adorar somente a ele, servir somente a ele, tudo que nos faz sofrer, que tiver ao nosso redor, toda opressão maligna, Deus vai arrancar, porque aonde Deus habita, o mal não fica. Aonde Deus habita, nenhuma opressão maligna fica. Aonde há luz, as trevas não podem ficar. E a luz é o Senhor Jesus. A luz é o nosso Deus. Se nós servimos a Deus, nenhum mal pode ficar em nossas vidas, porque ele é luz que habita em nós e todas as trevas são dissipadas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então vamos servir somente ao Senhor. Nós temos só um Deus que devemos servir, adorar e idolatrar, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus general de guerra na batalha. Se nós servimos a ele, formos fiéis a ele, ele vai nos honrar. A partir do momento de se colocar Deus acima de tudo na tua vida, idolatrar somente a ele, servir somente a ele, virar os seus pensamentos, seu coração, sua idolatria somente para ele, ele vai te honrar, ele vai mudar o teu cativeiro, a tua história. Talvez você está vivendo da forma que você está vivendo, porque você está idolatrando outras coisas mais do que a Deus. Idolatria não é somente idolatrar uma imagem, idolatria é você idolatrar um filho demais, um esposo demais, um bem material demais. Você ama a sua família, mas a sua idolatria tem que ser somente para Deus. Você tem que conquistar coisas aqui na terra, mas o seu tesouro principal é a tua salvação lá no céu, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.